com amigos, com pessoas que não é meu parente, né? A gente tem muito essa fala, né? Porque nós somos conhecidos, nossos familiares nos conhecem a fundo, profundamente. E eu prefiro não ter um relacionamento com ele, porque em qualquer momento ele pode me delatar. Ele sabe como é que eu sou, os membros da minha família sabem como é que nós somos. E aí a gente prefere se distanciar deles e se aproximar de outros, porque outros ele não te conhece a fundo como a sua família te conhece. Então o que te conhece, os outros que não nos conhecem a fundo, eles não têm o que delatar a gente. Eles conhecem a gente como uma pessoa legal, maneira, gente boa, não sei o que, coisa e tal. Mas dentro da nossa casa, o olhar é para a pessoa, e olha a pessoa e vê a pessoa verdadeiramente como ela é. E a gente precisa trabalhar essas questões dentro de casa, porque quando a gente trabalha lá dentro de casa, ela sai alinhadinha, a gente vai conseguir trabalhar bem fora. Nós vamos conseguir alcançar novos horizontes. E aí, dentro dessa palavra de família, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Nós paramos aí na semana passada, na quarta-feira. Deixará o homem pai e mãe. Que dificuldade isso, né? E a gente vê que os homens de Deus sempre levou eles a emancipação, se emanciparem. E a gente, quando vai tratar, quando vai cuidar de pessoas que têm dificuldade de deixar pai e mãe, elas são mais complicadas de você ajudar, de você... porque elas têm dificuldade de cortar o umbigo, o cordão umbilical, né? Elas têm dificuldade. Quando você vai falar com o filho único, puxa, que dificuldade, né? Dificuldade dele para com os pais e dos pais para com ele. Aí essa palavra, quem fala é Deus, ó, deixará, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então Deus ele traz uma fala de dependência, de sair debaixo da barra da saia, da dependência emocional, financeira, todo tipo de dependência. E fala para ele deixar, e fala para ele se unir à sua mulher, e fala para ele se tornar uma só carne. Então fala, ó, você tem que deixar isso aí. E o pior, o que é? Deus fala isso para o homem que quer casar. Deus fala isso para a mulher que quer casar. Ele não induz ninguém ao casamento, mas ele fala, você que quer casar, você que tem projeto, você que quer construir uma família, você precisa deixar. E aí eu estava lendo algo aí em Gênesis. Aí eu separei aqui, ó, deixar os pais, unir-se, casamento.
Mas já viu que tem filho que ele casa, ou filha, né? Filho ou filha que casa, mas eles não querem sair debaixo da... Ele quer continuar dependendo financeiramente, emocionalmente, afetivamente. Eles querem continuar tendo todos. É tipo assim, ó, vou casar aqui, mas eu não quero deixar meus privilégios aqui não. Eu não quero perder meus privilégios aqui não. Tem filho que casa e ele quer ficar disputando com um filho solteiro que está em casa. Porque ele acha, não, mas eu não deixo de ser filho, não deixa, nunca vai deixar. Mas só que agora é outra condição. Certo? Então, olha só, deixar os pais, unir-se, casamento e tornar-se comunhão íntima do casal, tornar-se uma só carne. E aí eu fui buscar aqui, primeira coisa, Deus exibe a família, lá em Gênesis 2,18. Gênesis 2,18 fala: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Deus começa a expor a família, Deus começa a exibir a família, Deus começa a apresentar a família, não só formar, mas trazer um ambiente que todos possam tomar conhecimento. Concluindo a criação magistral, Deus viu que o que havia feito era muito bom. No entanto, as coisas não continuavam assim. A gente tem um olhar que as coisas ficaram ruins depois que Deus fez a mulher. Depois que a mulher foi persuadida pela serpente. Mas você parou para pensar que antes da mulher existir, já estaria acontecendo alguma coisa lá no jardim? Já estaria acontecendo alguma coisa com Adão? E muitas vezes na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso habitat, a gente quer identificar o malfeitor, o mal, o pecado, as coisas erradas. Isso aí passou a acontecer depois que fulano chegou. Começou a acontecer depois que fulano não sei o quê. Isso aí começou a acontecer porque aconteceu isso. Mas você parou para pensar que aquilo já não tinha começado, já acontecia até mesmo sem você perceber, antes de fulano chegar, antes de acontecer algum tipo de situação? Uma visão muitas vezes mal interpretada da palavra que significa só. Muitas das vezes foi mal interpretada essa palavra só, que está aqui, né, em hebraico, mas eu quero citar hebraico, porque hebraico não vai somar nada. Mas eu quero partir logo para ela já transliterada só. Essa palavra só, muitas das vezes ela é muito mal interpretada na situação que Deus fala para Adão. Pressupõe erroneamente que Adão estava sozinho. Mas Adão não estava sozinho. Adão ele já tinha dado todos os nomes, já tinha nomeado tudo, os seres vivos, tudo.
E eu quero refletir com vocês. Adão estava no jardim. Adão estava na casa. Adão estava no lar que Deus tinha preparado para ele. E Adão não estava sozinho. Adão tinha Deus. Tem companhia melhor do que essa? E aí, uma melhor tradução para essa solidão era sua separação. E de quem mais Adão poderia ter começado a separar-se, senão de Deus? Adão começa a se separar. Mas de quem Adão começa a se separar? Ele começa a se separar de Deus. E isso começa antes da mulher. O que quer dizer isso, irmãos? Nós temos responsabilidade na nossa casa, na nossa família. As coisas não acontecem, não é por causa do filho, não é por causa da mulher, não é por causa do esposo, não é por causa do cachorro, não é por causa do papagaio. As coisas começam em mim. A separação vai começando em mim, de mim, a partir de mim. É a minha responsabilidade. De quem mais Adão poderia ter começado a separar-se senão de Deus? Embora não tenhamos nenhuma explicação para o motivo ou o momento em que isso ocorreu, a queda já poderia ter começado. A queda já poderia ter começado lá atrás, gente. Comportamento. Por que Deus olha para Adão? Não é bom que ele fica só. Será que Deus já não teria visto algo complicador? Você já viu essa questão de separação? Quando a gente vai tratar essa questão, é muito chato isso. Vai conversar com o marido, com a mulher, aí quer separar, não sei o que, eles estão brigando. Aí tu vai conversar com ele e diz, é ela. Aí tu vai conversar com ela, é ele. Não tem um que chega assim, a culpa é minha. Ninguém assume. E isso começou aonde? Ele vai dizer, começou depois que eu arrumei essa mulher. Ela vai dizer, começou depois que eu dei bola para esse homem. Será que o negócio já não existia? O negócio ruim já não estava comigo? E aí Deus olha, não é bom que você fique só. Aí o que ele fala? Olha, eu vou mandar uma disjuntora, uma ajudadora. Poxa, se Deus fala que vai mandar uma ajudadora, uma disjuntora, me faz pensar, refletir. Será que o homem não estava precisando de ajuda? Será que Adão não estava precisando de uma ajuda? Será? Adão começou a perder sua primeira perfeição antes de Eva ser formada. Eu anotei essas coisas aqui, são as coisas meio loucas, né? E eu estava pensando nisso. Irmãos, será que nós
não começamos a perder a nossa perfeição, a nossa convicção, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, o nosso olhar, a gente começa a perder, nós começamos a esfriar. Será que isso já não começa antes de acontecer algo? Porque quando acontece algo, quando surge alguém, quando aparece alguém, é muito mais cômodo para nós eleger aquele alguém, aquela situação, como culpado da minha queda, do meu deslize, do meu pecado. Mas não é porque algo já começou a fluir, a se apresentar. Mas talvez eu não tenha, não é coragem, mas eu não consigo identificar. Provavelmente Adão não conseguiria identificar aquilo que estava acontecendo para provocar, para causar a primeira queda antes de Eva chegar. Mas Deus olha para Adão: eu vou fazer uma ajudadora, uma disjuntora para estar do lado desse homem. E vou estabelecer, vou criar uma família para que ele possa ser ajudado. E ali na família vai ser um ambiente de ajuda, de cuidado. Eles estavam no jardim, E o jardim era a casa. Irmãos, a minha casa, a sua casa, Elvis, a sua casa, Fernanda, Vaguinho, Pedro, é o jardim. É o jardim, mas nós vamos ver aqui mais para frente algo interessante nesse jardim, porque o jardim, nem tudo é só flores no jardim. E aí Deus dá uma ordem para Adão. Aí eu quero caminhar mais. Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20. Fala o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Domínio sobre o nosso mundo. Deus, e o poder que Deus coloca diante de Adão, para Adão, domínio. E aí eu volto a dizer, Adão estava onde? No paraíso. Onde era a casa de Adão? Paraíso. Onde era o lar de Adão? Paraíso. E nesse paraíso, aí a gente entende que não tinha mal, não tinha pecado. Talvez tenhamos sido ensinados quase sempre em nosso estudo bíblico, considerar o lado negativo das coisas. A gente sempre foi ensinado a não considerar o lado negativo das coisas, né? Só o lado positivo, positivo, positivo. E o lado negativo passar despercebido. E ele vem e se aloja sem eu, sem você perceber que ele está ali.
damos ênfase a como Adão caiu, perdeu o reino e herdou a maldição com juízo. Adão, ele perde o domínio de tudo, ele perde o reino de tudo, e ele herda a maldição. Irmãos, a gente tem visto isso acontecer toda hora. As pessoas perdendo o domínio sobre o lar, sobre a casa, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre a sua profissão, sobre a sua fé, sobre a sua crença. Perdendo tudo isso e herdando maldição. Precisamos nos atentar. Já pensamos, no entanto, em Adão, quando ele tinha domínio sobre os outros seres viventes, e em resposta à pergunta de Deus: o que é isto? Adão tinha todo o domínio. E a pergunta de Deus: o que é isto? Deus deveria chegar para Adão: o que é isto? É uma caixa. O que é isto? É uma cadeira. O que é isto? É uma raposa. O que é isto? É um leão. E ele ia dando nomes, porque Deus deu toda essa sabedoria, essa prerrogativa para ele. Exerceu o privilégio de dar nome a cada elemento da criação. Podemos entender seu relacionamento com Deus, como ele conversava com Deus. E ele estava sozinho? Ele dialogava com Deus, ele chegava: o que é isso? Ele falava: o que é aquilo? Ele falava. Como ele dialogava com Deus. Mas Deus devia já ver algo que não era mais a mesma coisa na vida de Adão. Percebemos como Adão discernia o coração de Deus? Não entendemos plenamente a grandeza daquilo que foi dado a Adão antes da queda. A gente não consegue, o nosso pensamento não consegue alcançar aquilo que foi dado a Adão antes da queda. A gente não tem noção, nosso pensamento não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Nem nos alegramos com ela. Nem nos se alegra com a queda de Adão. Porque a queda de Adão causou tudo isso aí, ó. E também eu não falo isso como tem alguns pregadores que falam condenando Adão ou botando um peso sobre a vida dele, não. Eu cito como um fato que ocorreu, porque se fosse qualquer um de nós lá, ia acontecer o mesmo, se não acontecesse pior. Entendeu? Então, eu não falo como botando jogo. Não sentimos em nosso espírito Deus nos chamando para discernir cada uma das partes de nosso próprio mundo, dando nome a elas e tendo domínio sobre elas. Nós não conseguimos discernir, entender ou compreender, nós tendo domínio sobre o mundo. Como é que seria, irmãos, se eu, você, cada um de nós tivéssemos domínio sobre o mundo? O que iria acontecer? A gente ia matar muita gente, né? Só com olhar,
Vamos. A gente, não sei se vocês já assistiram um filme que teve aí com Um Dia, né? Ele foi Um Dia Deus. E ele, antes de entender como que funcionava, aí às vezes ele fazia coisa sem querer. Ele não tinha noção do poder que ele tinha, ele era Deus. Deus permitiu ele ser Deus por um dia. Ele falava que era fácil ser Deus, não sei o que, coisa e tal, então tu vai ser Deus um dia. Rapaz, ele fez tanta, até ele cair em si, né? Já estava quase no final dele deixar de ser. Ele foi ver. Aí ele mesmo já não estava querendo mais ser, não estava aguentando. Você imagina Adão lá no início, ele tendo esse domínio, ele tendo tudo isso ali. E aí, queridos, eu quero falar com você antes da queda. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Era natural para eles. Você percebe? Dois pais da mulher coloca ali o lar, é o jardim, a casa é o jardim, e Deus já faz ali a primeira união, primeiro casamento, e eles estavam nus. E eles não se envergonhavam. E Adão foi privilegiado, né? Ele teve a primeira mulher. Então a primeira mulher devia ser toda cheia de silhueta, bonitinha, não tinha estria, não devia nem existir estria ainda nesse tempo, né? Não existia. Aí Adão também lá, todo saradão, bonitão. Então foi um casal privilegiado, né? Os primeiros da espécie. Sangue purinho. Aí antes da queda, Adão e Eva não sabiam o que era vergonha, decepção, medo, separação e morte. Ainda que estando nus, eles andavam na pureza do relacionamento com Deus, revestidos de sua glória e seu cuidado. Totalmente revestido da glória, da pureza, do cuidado. Estava tranquilo, estava nus, sem nenhum tipo de constrangimento, nenhum pudor. Aí, no 3, 6 e 7, eu quero terminar, encerrar a queda. 3, 6 e 7. 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A gente vê lá no começo, Adão, Deus fala: não é bom que você esteja só, vou fazer uma disjuntura, uma ajudadora. Poxa, se eu vou botar uma ajudadora, uma auxiliadora para alguém, esse alguém precisa de ajuda. Esse alguém precisa de um suporte. Certo? Porque se isso não for identificado, ninguém vai pensar em ajuda, ninguém vai pensar.
E a partir também daí, me faz pensar, me faz trazer aqui diante de vocês. Se Adão, Deus olha para ele, diz que ele precisa de um ajudador e um auxiliador, quem de nós não precisamos de ajuda? Quem de nós não precisamos de ajuda? O Senhor havia ordenado a Adão e Eva que guardassem o jardim. Olha aí, meu irmão. Se lembra que eu falei lá atrás? Adão só. Mas Adão, Deus estava com ele. Deus falava com ele falava com Deus. Deus ia lá perguntar: o que é isso? Ele dizia o nome, dava o nome. O que é aquilo? Ele dava o nome. O que é aquilo lá? É o cavalo. O que é aquele lá? É o pontrinho. O que é aquilo lá? O elefante. Aí Deus fala um momento: não é bom que ele esteja só. Aí agora a gente chega aqui no 3:7, fala que os olhos deles são destapados, eles se enxergam nus, e aí a partir daí começa a acontecer um monte de coisa no corpo deles. Deve ter começado a questão do olhar do homem para a mulher, da mulher para com o homem, e aí deve começar tudo aí, certo? Mas aí o que acontece? O que o Senhor fala? Olha, o Senhor havia ordenado a Adão e a Eva que guardasse o jardim. Irmãos, se Deus fala para Adão e Eva guardar o jardim, é porque existia algo que eles deviam se precaver. E Deus, nessa noite, quarta-feira, do Passo de Fé, está falando para você: guarde o seu jardim, guarde o seu lar, guarde a sua casa, guarde a sua família. Que se Deus falou para Adão e Eva: guarde o jardim era o lar dele, o jardim era a casa deles. Ali no jardim vivia a família deles, e Deus falou para eles: guardem o jardim. Se Deus falou para guardar, é porque tinha algo ameaçando, assombrando, ameaçando ali. E Deus nessa noite está falando para mim e para você: guarde o seu jardim, guarde a sua casa, guarde o seu lar, guarde a sua família. Porque se não tivesse ninguém, não tivesse ameaça nos bancos, ninguém botava segurança armada. Se não tivesse ameaça em vários setores públicos, privados, ninguém botaria segurança. Se não tivesse ameaça na cidade, não existiria polícia. Aí Deus fala para eles assim: guardem o jardim. Não seria preciso proteção se não houvesse inimigos. Os inimigos da família estão rondando. Os inimigos da família, talvez ele possa até estar dentro, já está dentro da casa do lar. Então, irmãos, vamos acordar, vamos despertar, vamos guardar a tua casa, o seu jardim. Chega na tua casa e ora e repreende o inimigo do teu lar, da tua família, da tua casa, aquele que quer fazer você cair como Adão e Eva caíram. Não seria preciso proteção se não houvesse inimigos. A falha em cumprir essa ordem permitiu que a serpente entrasse no jardim.
e seduzisse Eva ao distorcer de modo sutil as palavras de Deus, instigando, colocando dúvida. E aí no 7:3:7, né? Deus já tinha falado para eles guardarem o jardim, mas eles não guardaram. E nessa noite Deus tem falado para você, para mim, para nós, irmãos: guardem o seu jardim, protejam, porque os inimigos estão rondando. Ele quer se estabelecer na sua casa, ele quer destruir a sua família, ele quer colocar um contra o outro, outro contra um. Ele quer fazer com que você veja que o seu filho é o princípio de toda desgraça, tudo aquilo que não deu certo. Ele quer fazer com que você acredite que a sua mulher é o princípio de tudo aquilo que deu errado. Ele quer fazer, ele quer implantar, ele quer fazer com que você acredite que o teu marido é o princípio de tudo aquilo que deu errado. Esses dias aí eu estava ouvindo, de vez em quando passa um vídeo aí nessas redes sociais aí, marido e a mulher. Aí o marido começa a falar: eu perdi 18 anos da minha vida com você, não sei o que, coisa e tal, papapá. Aí daqui a pouco a mulher também se fez, também levanta a voz: e eu também que perdi 18 anos assim, foi detalhado. É assim que o inimigo quer fazer com que você pense que você perdeu tempo com a pessoa que está do seu lado, com a sua família. E eu tenho responsabilidade de guardar minha casa. Todos nós, os filhos, os pais, a mãe, o pai, o marido, a esposa, os filhos, todos têm que proteger o jardim. Porque Adão e Eva, eles não protegeram da maneira que tinha que proteger. E a serpente entra. E a serpente lança uma palavra, desvalidando a palavra de Deus. E é assim que tem acontecido hoje, né? Nós damos espaço, nós não cuidamos do jeito que temos que cuidar. Vamos caminhar para o final. E o inimigo instiga a mulher a pegar o fruto. Aí a mulher fala que está brincando hoje: ah, não, a culpa é do homem, o homem que não sei o quê. Aí o homem fala para a mulher: se não tivesse a mulher na minha vida, ficou nos dois. Porque algo já começou lá atrás, quando Deus fala para ele: ó, não é bom que você viva só. Por que não é bom para o coração? Já fizemos essa pergunta? Por que Deus fala para o homem que não é bom ter coração? E aí, nem Adão nem Eva distinguiram o inimigo. E uma vez que comeram o fruto proibido, sofreram a separação de Deus e a morte espiritual. Os olhos de seu ser carnal se abriram e a vergonha se tornou suas vestes. Não é assim que acontece hoje? A gente peca, na hora de pecar uma alegria, mas depois que peca, a gente fica com vergonha, a gente acha que está todo mundo olhando a gente. Está melhorando por quê? Será que descobriu? Será que contaram com ele? Que a gente fica vestido de vergonha, a gente fica
As pessoas deixam de vir para a igreja. Elas não querem mais estar na igreja porque elas se sentem mal. Mas pelo contrário, a gente tem que vir pedir perdão a Deus e retomar, expulsar o inimigo da vida, da casa, da família, do ministério. Os olhos de seu ser carnal se abriram e a vergonha se tornou sua vez. O verdadeiro despertar requer o reconhecimento perspicaz do modo como o inimigo instiga o homem a amar o conhecimento com mais fervor do que ao Criador de todas as coisas. O inimigo tem feito muito isso nesse dia, né? A gente amar mais o conhecimento, nos instigar a fazer coisas que não edificam, coisas que não somam nada para a minha vida espiritual. O inimigo tem feito isso, a gente amar mais coisas, mais conhecimento. Aí a pessoa fica no celular. Que eu vi isso. Que falou isso. Que falou aquilo. Que eu vi não sei o que isso. E a pessoa, ela acha que aquilo que ela vê no celular é verdade. E aí às vezes você vai, explanar. Mas eu vi no celular, eu vi na rede social, eu vi no Facebook, eu vi não sei o que, eu vi não sei o que. Não, mas Deus fala que isso aí, não, que Deus nada. O inimigo tem instigado a gente, assim como instigou Adão e Eva. E aí a gente acaba cedendo, caindo. Então, irmãos, vamos pedir a Deus sabedoria. O inimigo tem levado a gente a amar mais tudo que está do outro lado de Deus. E eu sei que você, para amar a Deus e acima de todas as coisas, requer renúncia, requer dor, requer sacrifício, requer perdas. Muitas das vezes você vai ficar triste porque você deixou de fazer aquilo que tu gosta de fazer, deixou de comprar. De repente você priorizar Deus, vai te deixar sem dinheiro, vai te deixar mais pobre, vai te deixar. E você vai perder. Mas Deus quer que você guarde o seu jardim. O meu jardim, eu, individualmente, é o meu coração. A gente partir para o contexto família, a família é o nosso jardim, a nossa casa, o nosso lar. Nós precisamos proteger ele dos inimigos. Porque se não tivesse inimigo, o próprio Deus não ia mandar Adão e Eva proteger o jardim. Não ia. E Deus já estava começando lá quando Adão estava sozinho, sem Eva, a tentar precaver do que estava para acontecer. Eu quero encerrar o seguinte: o inimigo está seduzindo indivíduos para longe de Deus. O inimigo está seduzindo muita gente para longe de Deus. Está instigando, está seduzindo com
com apresentações, com coisas, não tem nada a ver. Não, mas Jesus não vai voltar logo. Depois eu peço perdão, depois eu me conserto, depois eu me reconcilio. Não, primeiro eu tenho que aproveitar isso aqui, aí depois eu vou. O inimigo está seduzindo, o inimigo está instigando, o inimigo está... não, eu estou no jardim, minha família, meus filhos, minha mulher, meu esposo, meu jardim. Mas aí você não está cuidando do seu jardim direito, você não está protegendo o seu lar, a sua casa, a sua família está exposta. E aí? E o inimigo está ganhando terreno, ele está seduzindo, ele está se seduzindo individualmente, para você ficar longe de Deus. A idolatria começa quando a intimidade com Deus fica em segundo plano. Que a gente pensa que idolatria é só você adorar imagens. É só você. A idolatria começa quando nós começamos a colocar Deus em segundo plano. E o inimigo ele vai me afastando de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa noite. Família é para ser guardada, protegida, porque os inimigos estão aí, querendo te destruir. Você vê, quando eu estou falando, todos os que eu estou falando no individual, o inimigo ele veio primeiro em Eva, e aí ele induz Eva a persuadir Adão. E é assim que acontece na família. Ele não chega já acabando com a família, ele chega no indivíduo da família, sussurra no ouvido, persuade, e aí depois ele pega esse indivíduo que ele conquistou e envia ele. E aí esse inimigo vai lá para dentro. Aí essa pessoa da família que foi seduzida pelo inimigo, ele vai fazer o trabalho sujo dentro da casa, dentro da família, dentro do lar. Guarda sua casa, guarda sua família. Não culpe o outro. Se posicione em você. Não permita que o inimigo venha te seduzir. Não olhe para o lado. Peça a Deus para te ajudar, para que você venha ser bênção no seu jardim, no seu lar, na sua casa, na sua família. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Graças a Deus. Eu estava estudando, lendo-se em casa, e falou muito comigo essa questão de Adão antes de Eva, já ter algo já ameaçando o jardim. Aí vem Eva e Deus fala para eles, guardem o jardim. E Deus ele trabalha assim na nossa vida. Ele fala para Elvis, fica atento, proteja. Wagner, Fernanda, Pedro, fique atento. Olha, tem algo aí sondando. Guarde sua casa, guarde seu coração, guarde sua família. Valéria, Adriana, fique atento. Olha, lá quando Adão já estava só, eu já via algo. Então Deus ele vê, ele antevém aos fatos, ele nos alerta, ele nos bota em posição de vigilância. Mas a gente não dá ouvido à palavra de Deus.
nessa noite, você possa dar passo de fé em direção a Jesus em prol do seu jardim, em prol da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. Que o seu jardim é a sua família. O nosso jardim é a nossa família. E você que está fazendo passo de fé, não sei qual é a quarta-feira, você pode dar um passo até aqui na frente e você apresentar suas petições no altar do Senhor para a gente orar. Não sei qual é a quarta-feira que você está, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Mas nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando porque nós precisamos de muito. Não é da proteção de Deus, não. Não, a proteção de Deus a gente sempre vai ter. Mas nós precisamos aceitá-la. Obedecer a palavra de alerta que Ele nos manda, que Ele nos traz, que Ele nos dá. Ele levanta um homem, uma mulher para falar com a gente. Se Ele fala para proteger, é porque há um inimigo às espreitas. Então, você que está fazendo passo de fé, está na sua campanha, pode chegar até aqui à frente, a gente vai orar. E vem cá, Diácono Dona Adélia, ora aqui por esse momento, em nome de Jesus. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, primeiramente, Deus, por mais essa oportunidade de estar na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos. Obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor. Hoje nós aprendemos que nós devemos, Pai, cuidar da nossa família, nós devemos guardar a nossa casa, guardar os nossos filhos. Senhor, nós precisamos nos guardar o nosso coração em Ti. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite para darmos passos de fé na Tua presença. Obrigado porque Tu tens sido nosso socorro, Pai, bem presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Te louvo, Senhor, para ver cada irmão que se encontra nesta noite. Pai, eu te louvo, Pai, para ver a tua filha, a tua serva, irmã Fernanda, Deus, que te dá um passo de fé na tua presença. Senhor, o Senhor, Deus, que só tu conhece o coração da tua filha. Pai, o Senhor conhece os seus anseios, as suas necessidades. Só o Senhor conhece aquilo que ela tem colocado diante de ti. Deus Santo, que o Senhor venha responder a tua filha segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que a tua filha venha ser incansável, da passo de fé na tua presença. Pai, porque o Senhor é Deus que responde, o Senhor é Deus que faz, Pai, o Senhor é Deus que muda história, Pai, o Senhor traz vida onde não tem vida, o Senhor dá saúde, Pai, o Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre ti. Senhor, aqui nós estamos, Pai. Abençoa a tua filha, guarda o coração dela em ti. E que a irmã Fernanda venha cada dia mais estar com os olhos fitos em ti. Porque o Senhor tem cuidado dela. Deus, eu te louvo pela vida do irmão Pedro, do irmão Wagner, do irmão Elvis. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Só o Senhor solo também conhece o coração dos teus filhos. Conhece os seus anseios, as suas necessidades. Deus, nós que eles venham confiar cada dia mais em Ti. Que eles venham, Deus, voltar os olhos deles para o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo do pastor Adriano. Guarda o teu filho, o teu servo. Dê-lhe cada dia mais sabedoria para os altos céus. Dê ao teu filho saúde física e espiritual. Deus, abençoa este lugar. Abençoa cada membro, Pai, que faz parte desta igreja. Abençoa, Pai, o bairro de Santo Antônio. Abençoa cada vida que aqui mora, Senhor. Deus Santo, guarda, Pai, os lares dos teus filhos. Fica conosco, Senhor, no decorrer desta noite. Nos leve de volta para o nosso lar, guardado e protegido por Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Irmão, bênção boa, graças a Deus, encerramos mais um culto. Quero dizer para os irmãos, final de semana nós vamos estar no reencontro, viu? Amém. Os irmãos